Bom, você quer saber seu chamado? Quer ou não quer? É simples, você quer ouvir ou não quer? Fala pro seu irmão, é muito simples. Quer ouvir ou não quer? Eu vou te ensinar você a descobrir seu chamado. E entrar no seu chamado. No próximo culto, traz pra mim, faz uma cruz. Coloca 50 quilos no mínimo, só 50 quilos pra eles carregar. Nega a si mesmo, tome a sua cruz e siga ele todos os dias. Aí você encontra seu chamado. Você nunca vai descobrir seu chamado se você não se identificar com morte e ressurreição. Chamado não existe onde a carne está viva. E é legal, bacana, você pode ser pregador, você pode operar no poder, nos milagres, e o diabo está te usando e não é Jesus. Ele fala, apartai de mim que eu não vos conheço, nunca vos conheci. Vocês que praticam a iniquidade. Não podemos confundir que chamado é pegar o microfone e pregar aqui para as pessoas. O chamado está em descobrir a natureza dele. Herdar, crescer, evoluir. Não importa o tempo. Em tudo o que ele é, você vai ser. Você se torna o que ele é. E como João diz, e assim como é, e como ele é, nós somos nesse mundo. Todas as áreas em você que você não está morrendo, você não consegue se identificar e conhecer a natureza do seu chamado. Sabe por que tem algumas coisas que está fazendo tanto mal para você dentro de casa? Sabe que tem coisas que às vezes é difícil para você? Fala, por quê? Vou te explicar. Tem aquela ação do teu marido, aquela ação do teu esposo, aquela ação do teu filho que te perturba muito? Ao ponto de você ficar endemoniado. Tu fica com tanta raiva. Sabe coisas que te incomodam muito nas pessoas perto de você dentro da igreja? Fala, sim. Fala, sei. Ok. Isso significa que você não está morrendo. Esse é o problema. Quando as pessoas te incomodam muito. Quando aquela mesma coisa está 5 anos, 6 anos te perturbando dentro de casa, ainda continua te perturbando. Você está orando para a coisa mudar, mas você não está orando para você mudar. Tem coisas que nunca vai mudar. Mas tem coisas que Deus vai te dar a capacidade de morrer para você ao ponto que elas não te atinjam mais. Vocês estão me ouvindo ou não? Pessoas sempre serão difíceis. A vida sempre terá o seu lado difícil. Mas quanto mais você estiver anulando e aprendendo a viver nessa outra dimensão da comunhão, onde Cristo em nós se torna a nossa esperança da glória, saímos da esperança para a herança. Você tem que sair só da esperança, você tem que entrar na realidade. Há um alcance a ser feito. Há uma obra a ser feita agora, nesse século, nesse tempo para vocês. Algo tem que ser completado na tua vida enquanto é tempo. Você precisa continuar andando no caminho da sua salvação. As pessoas estão preocupadas demais em descobrir o chamado delas. E Jesus só fala para você, vem e me segue. No processo você vai descobrir. E vocês vão entender que chamado vai além de orar aqui dentro, pregar aqui dentro. O chamado, ele vai te colocar em uma área da sociedade, na vida. Para você ser uma pessoa de autoridade, uma exógia de Deus ali dentro. Uma autoridade. Em algo específico que Deus vai te dar. Algo específico. Que Deus vai te usar de uma forma que ali dentro ninguém pode ser usado a não ser você. Você tem que entender que o chamado ele começa a dar uma sucessão na sua vida à medida que você aprende a ouvir a voz do Espírito e ser guiado pelo Espírito.
Ele começa a te treinar na sua jornada assim, vai para tal lugar, faz A, B e C. E você vai, faz B e C e faz tal lugar. Muito bem, você obedeceu. Segue em frente. E agora, Senhor, o que eu faço? Está tudo difícil? Continue aí e espere o comando. Eu vou te falar para você. O seu próximo passo. Aí você dá um passo para dentro do deserto, depois você dá um passo para a grande conquista. Por causa do chamado, anos da minha vida sendo tratado por Deus. Ele me dava um comando. Vá. E depois falava, volte. Vá. Volte. Suba. Desça. Eu fui obedecendo. E a obediência, ela nos leva ao quê? A lugares altos, a lugares baixos, ao vale, aos desertos. Mas ela vai te colocar exatamente aonde está o seu chamado. Aonde o seu chamado está te aguardando. Então todo esse processo é só preparação. Porque cada fase, cada lugar que a voz dele, o Espírito te conduz, ele está forjando, ele está preparando, ele está estruturando algo específico na tua vida. Até quando você está numa temporada de muitas bênçãos na tua vida, de muita alegria, calma. É uma estação. Porque logo depois você pode entrar numa estação de tristeza, de muita dor. Mas você não pode mudar. A não ser se for para melhor. As estações não podem derrubar ou paralisar o que ele está fazendo na tua vida. Elas vão contribuir para continuar ele fazendo na sua vida e você não está entendendo. Ele está fazendo na sua vida. Você desperdiça parte da tua vida, você desperdiçou talvez 30, 40 anos lá fora, na carne. E você não está suportando 4 anos de edificação? De mudança? Ele está tratando tua carne. Ele conhece os seus inimigos, ele sabe o que está por trás, ele sabe que você ainda está ganhando capacidade de vencer ainda. Quando eu cheguei ao ponto que lá na comunidade, lá na favela, dormir no chão, se tornou uma alegria. Quando eu fiquei sozinho, que não tinha mais pai ali dentro, não tinha mãe ali dentro, não tinha mais família, era só eu e Monique ali dentro. Eu só fui tirando cada um para um destino. E só ficou eu e Monique. Saindo um por um. Pá, 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 pá. E fomos continuando ali. Cada um saiu de uma maneira. Mas eu não consegui. E toda vez que eu tentava sair daquele processo, daquele deserto, ele me trazia de volta. 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 Aí chegou um tempo que eu voltei e fiquei sozinho naquela casa, naquela favela, só eu e Monique. Aí a coisa ficou melhor ainda. Aí eu comecei a encontrar uma alegria tão grande, tão maior, tão suprema. Porque a forma que o Senhor começou a se revelar para mim, começou a transcender tudo o que Ele já estava fazendo na minha vida. Porque quanto mais você está no Senhor, quanto menos pessoas podem ficar te auxiliando na sua dor, mais você cresce. Quanto mais só você está no deserto, aí se você chega no ponto aonde Ele pode começar a fazer o que tem que ser feito em tua vida. O problema é que você não quer crescer. Você tem medo de orar sozinho, você tem medo de dar uma caminhada, um passo com o Senhor. Você tem medo de ir no monte sozinho. Você tem medo de ficar no quarto sozinho, secreto. Você tem medo de orar sozinho. Você tem medo de ficar sofrendo sozinha. Por isso que você não cresce. Você tem que entender que existe algo no particular que Deus está tratando com você e você não está entendendo, não? É dentro dessa situação mesmo. Ele está ali esperando você. Até só ser você e Ele. Aí sim, é quando você começa a ouvir a voz dele. Não tem interferência de ninguém falando com você. Não tem o apoio emocional de ninguém nesse momento. É só você, seu esposo, só você, sua família, só você, seus amigos. Mas chega uma hora que Deus ele vai te levar a um ponto que ele vai poder falar com você. E não vai ser influência do que sua esposa pensa, seu esposo pensa. Nada vai interferir o que ele vai falar.
Tem momentos para você começar a ouvir a voz de Deus, ele vai ter que silenciar todas as outras vozes. Suba e fique comigo sozinho na montanha. Estou te preparando. Não vem dar de uma de Elias, achar que você é Elias, não. Para essa hipocrisia. Eu vou ganhar, vou conquistar sozinho. Eu vou ver. Não, ele tá construindo um caráter, ele tá matando você. Ele tá trazendo ressurreição em você. Aí quando ele te colocar no meio das pessoas, você sabe ser mais humilde. Você sabe depender ainda mais delas. Você sabe reconhecer ainda mais quem elas são. Mas você não coloca dependência sobre elas, mas no Senhor. Mas você sabe reconhecer Deus através delas. Você não faz das pessoas a sua dependência. Você para de jogar culpa nelas. Você para de transferir culpa para elas. Você para de julgar seu marido, para de julgar sua esposa. A culpa é sua, a culpa é sua. Você para de ficar culpando as pessoas. Você para com essa tolice na tua vida. Enquanto você fica nessa tolice, culpa um, culpa dois, culpa o apóstolo, culpa o irmão, culpa o pastor, culpa o diabo. Ele não tem muito problema não, mas você tem que aprender a parar com isso. Você se culpa até por causa do seu pecado. Não, o problema não é o pecado, o problema é onde você não quer morrer ainda. O problema não é pecado, o problema não é acusação, o problema é o que você não quer morrer ainda. Você está muito vivo ainda. Por isso que a acusação te fere muito. Você não morreu. Esse é só mais um engano do diabo. Você não está entendendo? Não. Fala, repete comigo. A acusação é só mais um engano do diabo. Para me prender numa mentira. Deus está falando de avanço aqui. Você não está prestando atenção. Tá bom, o diabo começa a acusar teu passado, acusa disso aqui, acusa aquilo ali, e você acusa um, acusa dois. Isso é só uma mentira. Aí você se acusa. Ai, é porque eu fiz isso, é porque eu fiz aquilo. Não. Se Deus olhasse para isso, você não seria ninguém. Você nunca estaria aqui sentado. Você que tem que parar de olhar para isso. Esquecendo das coisas que para trás ficam, avançam para aquelas que estão diante de vocês. Filipenses 3:13. Avançam. Avançam. Fala, precisa avançar. Fala, precisa avançar contra toda acusação. Fala, eu preciso avançar da dependência dos homens. Quando você está pronto, Deus usa os homens na terra a teu favor. Mas quando você não está pronto, os homens te usam. O sistema te usa. A tua carne te usa. O diabo te usa. Você tem que entender que há momentos que o Senhor começa a ser um pouquinho mais cirúrgico com você para fazer você entender o que está acontecendo. Qualquer estado que você esteja agora na tua vida, pobreza, riqueza, ganho ou perda, não importa. Eles são temporários. Quando você está em Cristo e busca estar nele com toda a dor, com todo o sofrimento, você está vencendo. Não importa quanto tempo de cativeiro, mas você está nele. Ezequiel estava tanto no Senhor que estava no meio dos cativeiros, mas vivia na dimensão da glória, entre os anjos, profetizando para as nações. E ele era um dos cativeiros. Ele não estava como Daniel no palácio. Ele não estava em governo. Ele era um dos cativeiros. Mas ele estava em um lugar no Senhor tão profundo que aonde ele estava preso, aonde ele estava cativo, não limitava o poder e a glória do chamado daquele homem. O que eu estou falando com você? O que o Espírito está falando? Rocacinda leveihai aracaia. Randa locarida lemahai aracaia aracaia astria levia. O ambiente não te faz, aonde você está não te impede. Isso aí foi coisa que você criou na sua cabeça. A sua família não é o seu problema. Pessoas não são o seu problema. A sua carne é o seu problema.
É o que Paulo diz, olhando cada um para si mesmo. Gálatas 5, Gálatas 6. Olhando cada um para si mesmo. O que você tem que o que você está deixando de olhar para você? Que você está transferindo para outro? Ou o que você está olhando para você no sentido de ficar se apegando a si mesmo e não de reconhecer o que você precisa vencer? Olhar para si mesmo não significa ficar me associando comigo mesmo. É parar de julgar os outros, é parar de julgar a situação, é parar de julgar o ambiente, é aprender a entender o que eu tenho que julgar verdadeiramente. É subjugar todo o domínio do engano, das emoções que nos aprisiona, nos limita ao domínio do poder do Espírito. Fala, eu preciso do Espírito vencer. Irmãos, Ezequiel estava no cativeiro e o Espírito toma Ezequiel. A mão de Deus vinha sobre ele no meio dos cativeiros e levava ele para o céu. Não importa o teu processo está, a mão de Deus está chegando aí. Ela está chegando aí, você não está ouvindo? Toda vez que o meu processo se tornava muito difícil, meu deserto se tornava muito pesado, a mão dele chegava. Eu estou contigo aqui dentro. Espere. Esperar significa estar nele. Esperei no Senhor, esperar no Senhor, estar no Senhor. É confiante. Aposto, estou com conta, estou com isso aqui, qual o problema? As maiores Big Tech do mundo são as que mais devem para o governo, bilhões, e você só deve R$1.000 e está morrendo agora? Tem uns caras podres de rico, devendo bilhões e dormindo sossegado. Aí tem uns pobres, devendo R$100 de conta de luz e está morrendo. Misericórdia, gente. Sabe por quê? Sabe por quê? Sabe como os grandes milionários pensam? Dívida é poder. Devem bilhões para os bancos e o banco continua dando dinheiro para eles. Aprender a contrariar um sistema. E é verdade, é o que eles falam. É ensino, eles ensinam. Vocês estão ouvindo ou não estão ouvindo? Você está tão preocupado com o quê? Qual o seu problema? Como é que você vai pagar o aluguel esse mês? Já está pago. Mas você precisa o quê? Acessar no lugar onde você vê isso. Eu já morei de aluguel por muito tempo. E não tinha papai para me pagar meu aluguel. Meu pai está ali sentado ali. Não pagava meu aluguel, não. Esse um dia eu peguei, pai, me peça um dinheiro para pagar aluguel. E eu casei jovem. E sozinho. Eu fui morar longe. Pagando meu aluguel, trabalhando, lutando. No pouco, mas em todas as fases eu era feliz. Sabe por quê? Fala por quê? Eu vivia na esperança de um chamado. Uma das coisas que mais vai dar força para vocês na terra é quando um dia você decidir viver pela esperança de um chamado celestial na tua vida. E você vai entender que não existe esse negócio que a religião criou para vocês, que vocês só são ovelhinha do rebanho e nunca vai sair do curral. Quem disse que você foi chamado só para ficar aqui dentro? Isso aqui é temporário, meu querido. Muitos de vocês estão aqui, daqui a pouco vai estar lá no Haiti, vai estar no Paquistão, perdendo a cabeça lá. Tô brincando. Ah, peraí. Fala, quando eu estou dentro da igreja e me torno bom, é hora de Deus me tomar. Ele quer te usar. Ah, tu acha que você vai ficar agora cheio do Espírito Santo só ouvindo o apóstolo pregar aqui dentro? Agora tá boazinha, tá sem o diabo. Pera aí, agora eu quero usar ela. Agora eu vou usar ele. Então ele vai começar a te levar pro seu chamado.
Você está me entendendo o que eu estou falando para vocês? Se vocês, olha só o que eu estou falando, muitos de vocês aqui estão destinados a isso. Quando você encontrar a chama do teu chamado, porque não existe chamado sem fogo, por isso que chama vem de chamado chama. Quando Deus chamou Moisés, ele apareceu no meio da sarça ardente chamando ele. O chamado chamando o profeta, venha. E você ainda continua no mesmo problema? 3 anos, 5 anos? Está na hora de mudar. Mas como é que eu mudo, apóstolo? Como é que eu encontro o chamado? Cada vez que você estiver morrendo para você, e as circunstâncias, dores, sofrimento, não tiver mais poder de limitar sua fé, sua adoração, sua alegria. Quando a falta não faz mais falta. Quando a dor não dói mais. Quando o que penso de mim não importa mais. Significa que eu estou morto, morrendo para mim. Aí agora sim. Aí ele pode vir. Aí ele vive através de mim. Quando tudo começar a ter um novo significado na tua vida, quando a dor tiver um novo significado, quando o sofrimento, perda, seja o que for, tiver um novo significado de exaltação, de crescimento, aí sim você começa a crescer na vida. Foi as fases que eu passei. Quando traição, você vence a traição, vence a dor da traição, você vence isso aqui, você vence... cada sentimento vencemos, a ingratidão. Quanta ingratidão das pessoas. Eu senti ingratidão delas. Muito. Mas hoje ela sente mais falta de mim do que eu sinto ingratidão delas. Hoje eu não sinto mais ingratidão delas. Porque eu morri. Para mim, problema. Eu não vou perder em nada, eu só vou ganhando. Eu já fiz a minha parte. Você está me entendendo ou não? Eu continuo crescendo. Porque eu não estou vivendo por vocês, eu estou vivendo para Ele. Eu não vivo através de pessoas, eu não vivo através do dinheiro de ninguém aqui. Eu vivo por Ele e para Ele. Aí sim, você está preparado para o seu chamado. Fala, ninguém, nem eu mesmo, posso me impedir de entrar na vocação divina. Há uma vocação para você, para você, para você, todos que estão aqui dentro. Se você não buscar isso, você morre na fé. Você só fica igual aquele crente. Hoje eu preciso de um renovo, estou tão fraca, Jesus. Aí vem para a igreja de Deus, te renova. Vai para casa, semana que vem, Senhor, estou tão fraca, me renova. Aí volta de novo. Aí vive na dimensão da fraqueza. Só busca renovo, 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 renovo. Não. Está na hora de mudar isso. Deus não pode colocar uma pessoa no seu chamado vivendo em fraqueza. Você não pode entrar no seu chamado com o mesmo pecado de sempre. Deus trata disso antes de você entrar no seu chamado. Deus trata disso antes de colocar um chamado maior. Quando Deus está te chamando para um chamado maior, fala, o chamado sempre me chamará para um chamado maior. Ezequiel era sacerdote, já tinha um chamado sacerdotal, foi chamado para ser profeta. José, um vaso profético, um sonhador profético, administrador da cadeia, dos presos, foi chamado para ser governador do Egito. Daniel, um estudante entre os místicos magos da Babilônia, começou a crescer, foi chamado para cada vez mais, cada administrador, daqui a pouco governador da Babilônia. Um dos homens mais importantes e mais poderosos que existiu naquela época foi Daniel. Ao ponto que ele viveu entre 3 reinados e ninguém conseguiu tirar ele, ninguém. Sabe por quê? Fala por quê? Ele se tornou tão bom em andar dentro da natureza, da dimensão do chamado dele, que ninguém conseguia tirar ele do governo de onde ele estava. Mas o diabo te tira onde você está, se você não estiver no seu chamado. Você pode estar aqui dentro. Mas se você não estiver vivendo para o seu chamado, o diabo te tira daqui. Sabe por quê? Porque ele vai te enganar com a sua carne.
O momento que você se identificar com a tua fraqueza de novo, e o diabo vem te assolar. Tá adiantando de nada teu sacrifício. Você perde. O apóstolo não olha pra você, as pessoas não estão nem pra você. Você dá um glória tão lindo na igreja e ninguém te ouve o teu glória. Cala a boca, Satanás. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Aí sim a coisa começa a mudar. Quando você começa a estar no coração, no espírito aqui dentro. Cada vez que sentamos aqui já tem um outro significado, encontro com a presença, encontro com a glória, não só por uma necessidade, mas por encontro, por elevação, por adoração, prazer de estar na presença dele. Eu sinto que o que está acontecendo aqui, a espada do Espírito está cortando. Porque se a gente não remover as pessoas só da dimensão da fraqueza, elas nunca entram na dimensão do poder. Eu vou repetir, fraqueza é uma fortaleza na carne. Por isso que Paulo diz, livro de Romanos, capítulo 8. Porque o Espírito nos auxilia em nossas fraquezas, versículo 26. A palavra em grego, fraqueza ali, astenia, na nossa enfermidade da carne. E essa enfermidade é você que tem que vencer. Levá-la para a cruz. Fala, eu vou levar para a cruz tudo que é fraco em mim. Fala, eu vou levar minha derrota. Vou levar toda a fraqueza hoje. Deus está falando em algo específico com pessoas aqui dentro. Viu? Até agora, peguei o microfone e parei de falar com você. Eu estou pregando para você. Você está entendendo? Você está entendendo? Alguém está entendendo o que Deus está falando aqui dentro ou não? Esse é o poder que se aperfeiçoa na fraqueza. Quando você entrega ela para o Senhor. Você não vai mais se limitar a ela. Nem o espaço, nem condições, nem tempo, nem idade, nem circunstância, nem adversidade, nem situações. Nada pode definir quem realmente você é, a não ser o prazer da presença dele. A não ser aonde você está nele. Esteja sempre consciente da presença dele. Esteja sempre com um espírito adorando, de adorador, um espírito de oração dentro de você. Tá na rua? Tá na fila do banco? Só não esquece que você tá ali, tá? Chama o hospício. Pronto. Amém, amém. Isso aqui, Deus está dando uma lição para você, você não está entendendo, não? Sabe os momentos que Deus mais se manifestou na minha vida? Fala, quando? Quando vinha retaliações, perseguições, dificuldades, desafios. Aí ele vinha. Mas por que ele vinha? Eu rendia a fraqueza a ele. Ele aperfeiçoava o poder na minha fraqueza. Então a fraqueza, quando você consegue render essa fortaleza e quebrar ela na presença, ela se torna o quê? Uma fortaleza de poder ao seu favor, não contra você. Ela não te remove mais de Deus, ela te coloca em Deus. Fala, minha fraqueza não pode mais me remover de Deus. Ela tem que me colocar em Deus. Tenho uma boa notícia para dar para vocês. Você tem noção do que eu estou sentindo, Jesus? Ontem, na verdade, eu subi um monte de noite. Fui orar lá com... Foi em três, né? Os 3 discípulos lá, subiu.
orando. Aí depois eu fiquei no meu lugarzinho de código, orar ali. Aí tô andando, acho que eu dei quase 300 voltas, né? Foi mesmo, quase 300. Orando, fiquei 1 hora e pouco assim. E daqui a pouco começa a correr. Corre, ore, correndo. Vai. Aí vou indo. Até que, pum, ele falou, para um pouco agora e deita. Deitei, fiquei no espírito. Aí eu vi umas coisas importantes. Só falou assim, vai embora agora. Aí peguei e fui pro recreio. Aí saí daqui de Nova Iguaçu, de Mesquita, e fui embora pra casa. Aí hoje pela manhã, antes de eu acordar, eu estou num sonho profético, numa dimensão do espírito, andando, tô vendo várias coisas. Aí tô andando, aí chega um homem, alto, imenso, forte, todo de branco, e coloca a mão na minha cabeça, tipo assim, tem que você tá andando e de repente alguém te para assim, tá assim? A pessoa, você tá andando aí, alguém faz assim e te joga pra trás, na tua testa. Foi assim que aconteceu. Eu tô andando, Aí ele falou assim pra mim, eu te batizo. Pô! Eu acordei e falei, Deus, o que está acontecendo? Eu fiquei lá em espírito orando. Viemos para te batizar. É hoje. Eu falei, Senhor, é agora aqui dentro do quarto? Não. É onde? Eu me levo nas visões. Onde eu te batizei. Onde eu fiz algo na tua vida. Vai lá pro prédio em Nova Iguaçu. Chegue cedo. Aí, peguei, acordei as crianças, levantei bem rápido, peguei Monique. Bem cedo. Apronta tudo bem rápido. Olha o que é fé. Hoje eu tenho um batismo para receber lá em Nova Iguaçu. Vou ser batizado de novo. No fogo. Ano passado, aproximadamente essa data, no 6º mês, eu estava transitando de novo para São Paulo em uma outra igreja. Em agosto inauguramos, no 6º mês saímos da Várzea. Ok? Todo 6º mês é mês de visitação na terra para a igreja. Aí no 6º mês acontece. Aí eu cheguei. As crianças estavam tudo lá, fiquei deitadinho, esperando, e fiquei no reino do Espírito. Está acontecendo isso. Eu comecei a ver. Seu Espírito já está sendo batizado nos reinos. Vá orar agora com elas. Aí fui orar, peguei algumas pessoas específicas. No mesmo lugar, em setembro do ano passado, que eu recebi um novo batismo de fogo, eu fui batizado de novo, no mesmo lugar, no ciclo do ano posterior. Só que hoje eu dancei tanto no poder, mano, que pela primeira vez que eu tô com uma dorzinha aqui assim, ó. Há um chamado, ele vai te chamar para um lugar mais profundo. Vocês aqui da casa tomar cuidado quando a potência dos guardiões estão aqui. Você fica cuidado com o equilíbrio. Depois vocês perdem nos anos. Eles te dá, mas a sua carne usurpa certas coisas que vocês não veem. Cuidado com o tom da carne, para vocês não perderem. Então, há uma glória, uma visitação, há muito para ser feita aqui hoje nesse lugar. Quem vocês são? Qual o chamado? Qual o nosso chamado no estado do Rio de Janeiro para o Brasil? Do avivamento. Aqui é o lugar do avivamento. Voltei para o estado do Rio de Janeiro, estava em São Paulo, só vai para o Rio de Janeiro que eu tenho algo para fazer na tua vida lá no Rio de Janeiro. Então, saí antecipado de São Paulo, já estou dias aqui no Rio de Janeiro. Vocês estão me ouvindo ou não estão ouvindo? Sendo preparado para o dia de hoje que aconteceu comigo, a minha transição. O Senhor está sempre chamando vocês para uma transição. Cada fase da sua vida há algo específico que Ele está fazendo em você e fará através de você. Se você não está usando seus talentos, não está usando sua fé para continuar elevando o seu corpo, elevando a sua vida e continuar nos reinos e buscando cada vez mais e firme, você não está crescendo. Você está perdendo tempo. A fé, ela te mantém em um avanço contínuo. A fé, ela não te faz retroceder. Hebreus 10, 37 ou 39 diz o quê? Não somos do que retrocedem,
mais do que avançamos. Fala, somos do que avançamos. Então, mas apóstolo, eu estou sentado na cadeira aqui, estou aqui dentro. E daí? Qual é o seu problema? Você está esperando o quê? Continua avançando. Avance no reino do Espírito. Avance onde você está. Avance dentro da igreja. Avance na sua família. Avance. Avance. Algo tem que estar acontecendo. Pelo menos em você. Pelo menos em você. Fala, eu preciso estar avançando. Você está se conquistando para o reino. Você está avançando. Porque Deus está chamando vocês para a última hora. O chamado mais glorioso de todos os ramos. Todas as eras existentes da igreja. É agora. O maior combate de todos que nós vamos viver na raça humana é agora. A maior batalha de todos os tempos. A grande ilusão, a grande mentira está vindo sobre toda a humanidade e em pouco tempo ela vai chegar. Já falei isso para vocês, vão repetir e Deus vai começar a tomar cada vez mais vocês, Ele vai tomar cada vez mais do ser de vocês para Ele. Vocês vão andar num caminho tão poderoso, irmãos, você não tem noção. Eu acho que vocês não sabem o que está acontecendo aqui no Rio de Janeiro. Eu acho que vocês não têm noção do que está acontecendo no estado do Rio de Janeiro. Aqui tem algo se conservando nos reinos que sairá daqui, esse fogo, que atingirá o Brasil e nações. E já está operando. Calma que eu vou falar para vocês algumas coisas. Não todos, porque outros eu vou tratar com vocês no Congresso do Avivar. Eu quero falar para vocês que o movimento do Espírito, o reino de Deus para se mover na terra e tomar domínio, tomar espaço, ele vai ter que fazer coisas muito estranhas. Ele vai nos usar de forma estranhas, mas prodigiosas. As pessoas estão preocupadas com... as pessoas tremem. E as pessoas rugem. O cara vira o olho. Elas estão preocupadas a forma, o método. Mas elas não estão olhando para o resultado. Se o homem de Deus gospe no chão e passa no teu olho, o que importa? Qual é o resultado? Voltou a enxergar? Está na Bíblia? É Deus. As pessoas estão muito preocupadas nesse sistema evangélico com o sistema, com o método, com o jeitinho. Mas eles não estão caminhando no Espírito, estão perdendo o mover do Espírito, porque eles não querem escandalizar os seguidores da mídia social deles. São muito preocupados que as pessoas vão achar deles. O reino de Deus, o mover de Deus é escandaloso. Todo um grande movimento de avivamento da terra foi grandemente perseguido. Vai para as histórias, vai ler. Vai ler o que falava do William Seymour e da Rua Azusa. Como é que Deus usava aquele homem? Ele colocava uma caixa de madeira na cabeça. E o dia que ele deixou de usar caixa na cabeça, Deus parou de usar ele na terra. Ele era negro, meio da segregação. Estou falando da segregação racial, estou te falando da guerra do racismo. E Deus usou um homem negro. De uma forma estranha. Com um olho branco e um olho era cego. Que entrava no culto, colocava uma caixa na cabeça e ficava com ela às vezes 1 hora, às vezes até mais de 1 hora, prostrado no chão, ouvindo o Senhor falar com ele. Quando ele tirava a caixa da cabeça, começava a pregar. A história que está escrita, eu li esse livro. Nada se comparava quando ele começava a pregar. Havia milagres por todo o auditório. O local onde eram as reuniões da Rua Azusa. Por todo o templo. Ele falava que descia glórias, poderes do céu, caía, as pessoas eram tomadas subitamente pelo Espírito. Coisas prodigiosas aconteciam. Por quê? Porque o método de Deus, a forma de Deus sempre será estranha. Aí quando chega Jesus, Jesus adverte os fariseus, vem João do deserto, usando roupa de camelo,
jejuando, e vocês falam o quê? Tem demônio? Não é de Deus? Vem o Filho do Homem comendo e bebendo, e vocês falam beberrão e comelão, e anda com publicano e prostitutas. Ah, mas a sabedoria é justificada nos filhos. Significa assim, mas o que eu vim fazer, você vai ver manifestado nos filhos. Ou seja, o que justifica não é o meu jeito estranho, mas o meu resultado. Aleluia! Essa palhaçada desse povo da mídia social, essas pessoas que não entendem nada de reino, estão morrendo. Mas estou morrendo para a carne, não. Estou morrendo para o reino do Espírito. Estão perseguindo o reino do Espírito. É sempre assim. Quem está na carne vai perseguir quem está no Espírito. Quando você começar a estar no Espírito, um pouquinho que a tua esposa está na carne, fala, você está exagerando, né? Você está indo demais para a igreja. Então no Espírito, mulher, tu vigia. Xalamacaia, cala a boca. Quando Deus começar a fazer, a tua vida vai ser muito estranho. Porque Paulo diz, as coisas para os que perecem, as coisas de Deus, para os que estão perecendo, são estranhas. Não são intelectualmente aceitáveis. Aí eu prego verdade bíblica, as pessoas que estão na carne, aí falam, misericórdia, não é de Deus? Não lê Bíblia, não ora, não busca nem para perguntar ao Senhor e aí fala, não é de Deus, está perdendo o mistério. Está perdendo. Ouviu Jesus pregar? E muitos falavam, ele prega com autoridade, não como os fariseus. Ele expulsa demônios, ele cura os enfermos, tudo ele faz bem. Mas achavam Jesus estranho. Imagine um João Batista aqui, vestido aqui para você, na tua frente. Pregando para vocês, suas raças de vibrar. Vocês até hoje estão mastigando chiclete no culto? Sabe por que o anjo não toca vocês? Ele vem para colocar fogo na tua boca, o chiclete na tua boca, acorda. Pequenas ações mudam tudo no reino do Espírito, tá? Você não consegue ficar mastigando e prestando 100% de atenção no que você está ouvindo. Você veio para o tempo para adorar. Quando você está aqui dentro, é para adorar. Ali fora, você come. Aqui dentro, você jejua. Você está na presença do Eterno. Se a pessoa estivesse no Antigo Testamento, chegar dentro do sumo sacerdote, Arão, tá, minha primícia. Ora por mim. Você vai para o holocausto hoje. Mas eu não sei porque as pessoas não ouvem Deus. Porque desde que eu era jovem, quando eu entrava na igreja, o anjo falava comigo, tira isso da tua boca. Você é homem de Deus. Postura. Eu ouvia. Eu me portava. E quem era abençoado? Sabe, se você não consegue ouvir uma coisa tão pequena dessa, como é que você vai ouvir coisas maiores Deus falar com você na terra? Se você se ofende com isso, imagina se Deus falar para você quem você é. Você não aguenta. Por isso que libertação é processo. Ele nunca vai revelar de cara quem você é. Pouco a pouco. Processo a processo. Quando você está amadurecendo, ele começa a expor o que está em você. A malignidade da sua carne. A sua religiosidade. As suas mentiras. Suas raízes de amargura. Suas debilidades. Aí você para de se esconder de Deus. E passa a se esconder em Deus. Aí o Adão para de se esconder. E volta a se refugiar. Precisamos se refugiar debaixo da sombra do Onipotente e não fugir dela. Fala, minha fraqueza não pode me remover de Deus. Ela tem que te levar até Deus.
Ela tem que te conduzir a Ele. Ela tem que trazer você de volta a Ele. Até que você vença a sua carne. Volte quantas vezes for necessário. Mas não deixe de batalhar pela sua salvação e pelo seu chamado divino. Todos que estão aqui dentro, levantem a mão assim. Fala, eu tenho um chamado. Repete de novo, eu tenho um chamado. Você consegue crer nisso? Você consegue crer nisso? Abaixe suas mãos. O primeiro chamado do Espírito Santo é em você. É manifestar o reino da presença. Ensinar você a ter comunhão com a voz dele. E entrar no caminho. Em um caminho específico, ele vai começar a te guiar nesse caminho. Deus tem coisas muito poderosas para fazer por vocês na terra. Hoje eu estou aqui num espontâneo na palavra porque nós necessitamos acessar o reino do Espírito. Estou acessando o Espírito falando conforme há uma necessidade de pessoas ouvir aqui dentro. Aqui. Eu coloquei um tema, coloca lá, reino do fogo. Reino do fogo. A gente parece que ouve e não busca entender o que ele está pregando. São dimensões específicas. Hoje eu quero abrir algo para vocês e nós precisamos entender um pouquinho de batalha espiritual, o domínio do fogo. Porque esse congresso, vocês que vão lá, vai ser muito sério. Aí a questão é, o fogo quando vir, será que o vaso já está preparado para suportar? Porque o fogo, ele vem para te capacitar e te apoderar. Mas se você não está maduro, se você não quer se identificar com o fogo, se você ainda está rejeitando o reino do fogo, você não sabe o que é, mas eu vou te explicar. Eu estou escrevendo um livro específico sobre isso. Quando vocês lerem, falar, meu Deus, o que é isso? Que livro maravilhoso sobre batismo de fogo. O Senhor está levando vocês da fraqueza para o poder. Olha a visão que eu tive com vocês. Recebi o batismo. Quando eu acabei de receber, eu entrei em visões. Depois eu fui orar um pouco em secreto. Eu entrei no reino do Espírito. Eu via muitos discípulos e falava assim: nenhum de vocês ficarão para trás. Todos, eu falava assim, todos vocês serão transformados. Sabe o que significa isso? Receber algo glorioso. Estou avançando. Mas muitos ficam para trás, se escandalizam. Outros se ofendem. Outros tropeçam. Outros desistem. Retrocedem. Quantos andavam com Jesus e retrocederam, irmãos? É bíblico, irmãos. É Bíblia. Um decidiu ainda trair Jesus. Minha pergunta para você é: Judas teve capacidade de se arrepender? Sim ou não? Por quê? Como? Judas teve salvação? Sim ou não? Como é que você sabe? Onde está escrito? Ah, porque Jesus disse, ai daquele que trai o filho do homem. Ai daquele que trai o filho do homem. Ai de Judas. Pagou um preço alto. Se suicidou, não suportou. Morreu primeiro que Jesus. Correto? Mas Jesus desceu e foi onde Judas estava e pregou para ele lá no inferno. Agora, se ele se arrependeu, eu não sei.
Porque ele desceu às partes mais baixas e pregou para todos os espíritos que estavam aprisionados. Judas estava lá e encontrou Jesus de novo. Aí, Judas, você me traiu? Mas, Judas, você me ajudou a cumprir meu propósito, Judas. E eu vim te ajudar. Você quer salvação, Judas? Ou não? Eu quero saber, quando você chegar no céu, ainda se surpreender, vai com um daqueles 12 lá, que está o nome lá na coluna da igreja da Jerusalém Eterna, um nome daquele de Judas. Porque quem levou Jesus para cumprir o propósito supremo dele na cruz foi Judas. E como é que Jesus chamava ele? Meu amigo. Jesus não isentou da disciplina que um traidor merece. Ele não compactuou. Pô, Judas, você está certo, trai. Ah, então todo mundo que tinha direito de trair, estaria todo mundo certinho. A sentença veio. Noé não pôde isentar a palavra de correção sobre a família dele para não legalizar o pecado. Se ele não só tomar sentença com uma sabedoria, que sabedoria aquele homem teve, irmãos? Já contei isso para vocês, já ensinei sobre isso para vocês. Que homem sábio. Que estratégia ele fez. Que coisa linda. Ele não pôde compactuar e nem passar a mão sobre o filho. Senão deixaria uma marca em todas as gerações de humanidade, por resto de toda a humanidade. Toda a história da humanidade. Ele era um dos senhores do mundo naquela época. O homem que tinha o domínio. O único homem que carregava a bênção do eterno na terra. Vocês conseguem imaginar a magnitude, a grandeza disso que está acontecendo em Noé? Um homem que Deus chama, traz um dilúvio no mundo inteiro. O pregoeiro da justiça, chamado, querido. Foi chamado para quê? Para construir uma arca. Você é chamado para quê? Você já descobriu? Não, você não é chamado para tocar bateria. Ali é só um hobby seu. É só um serviço. Para que você foi ser chamado? Como é que eu sei que eu fui chamado? Aonde você está disposto a morrer por você para ele? Isso aí é chamado. Aonde você está disposto a perder para ele? Aí é o seu chamado. Quantas pessoas tinham vida boa, empresas e tudo, o chamado chegou, se tornaram missionários na África, ganharam milhões de pessoas para Jesus Cristo, largaram a profissão, largaram tudo por Jesus. Isto é chamado. Isto é chamado. O que está disposto a largar de você mesmo? Seu barquinho, sua rede? Mestre, abandonamos tudo. Ótimo. Um barquinho e umas redes para te seguir. Ah, esse era o teu tudo, Pedro? Era tudo. Tem coisas muito maiores para você. Tem 100 vezes mais no mínimo para te entregar. Vamos para a Camani de achar que ser chamado, você precisa de uma consagração da tua cabeça e subir aqui em cima do altar. O reino do fogo não depende disso. Nós precisamos de homens e mulheres de fogo, jovens de fogo aqui na terra. Quando o Espírito te tomar aqui, pá! E a tua boca se abrir aqui, o pregador vai ter que parar de pregar para ouvir um profeta falar. Um vaso profético profetizar na terra. A igreja vai ser mais edificada pela tua pregação do que pela tua profecia do que pelo pregador. Você entende? Quando o Espírito toma alguém, quando o Espírito está tomando uma área específica da tua vida para fazer algo para ele específico, seja aqui dentro, seja lá fora, ele quer usar você aqui na terra. Então caminhe com o Espírito. Fala, preciso caminhar no Espírito. Isso está me movendo no Espírito. Pô, irmão, caraca, recebi um convite para ir com as irmãs evangelizar e na casa dos irmãos orar. Vá! Orar lá. É um passo na direção do Espírito. Coisas começam a acontecer. Como eu comecei a descobrir meu chamado? Como começou a se desenvolver? Como é que o mistério começou a sair da minha boca? Como é que o dom profético começou a se manifestar para mim, na minha boca? Dentro das casas. A minha primeira profecia para minha sogra. Vai se converter sogra, tá vendo? E foi quase isso mesmo, tá? Foi quase isso mesmo. Ainda bem que eu estava sob o Espírito, não na carne.
Dentro da casa. Onde foram como Deus começou a me usar profeticamente? Nas casas, orando. No meio dos cultos, levantava ali, jovenzinho. O pastor perguntava, alguém tem visão, revelação? Eu com o jagalequinho da Fitec. Pastor. Aí sai lá de trás, vindo. Aí vinha andando assim, andando no corredor. Eu... E começava a profetizar. Aí o pastor descia e falava assim, jovem, sabia nem meu nome ele. Deus manda te dizer, ele vai te usar nesse mistério na terra a partir de agora. Você é vaso. E começava a falar pra mim, e daqui a pouco cai nas cadeiras, derrubava tudo, não tinha domínio do espírito. Caia na cadeira, caia em cima dos outros, isso é muito bom. Por quê? O Deus tá segurando você? Então me segura, eu tô dando lugar, me segura. O ruim é você ficar segurando todo mundo da hora. Né? Chamado. Você dá um passo na direção do Espírito, ele dá outro passo para você. Qual passo você está dando? Na direção que ele está te apontando. É difícil? Deus me chamava e mandava dar um passo. Rapaz, eu dava um passo para o vento. Para o deserto, para a luta, para o sofrimento. O que eu vim fazer aqui? Não, tu só veio sofrer. Para aprender a me ouvir mais. Para me tratar com você. Volta. Tá pronto. As bênçãos estão te esperando. Mas se você parar o movimento do Espírito na tua vida, se você não está em sincronia com o movimento de Deus, vai aqui, vai ali, evangeliza aqui, faça isso, me dê isso, vai lá e faça isso. É nessas pequenas coisas, fala, nas pequenas coisas que eu obedeço, que as grandes se revelam. Você vai ficar paradinho ou vai começar a andar para o Espírito ou não vai? Pô, mas não entendo nem o que você está falando. Vai orar. Dê o passo. Oração. Comece a pegar uma madrugada ou outra, pelo menos 3 a 2 na semana. Vá para o monte. Vá a um lugar seguro, um lugar bom e fica lá em cima e não durma. Só ore, só adore. Tu vai ver que o Espírito vai começar a fazer na tua vida. Tu se entrega a ele em fraqueza, mas ele te levanta em poder, meu querido. Tu entrega a tua oração fraquinha lá em cima, mas está na presença. Ele não brinca com o teu sacrifício. É isso que ele toma. Ele toma aquela oração que ele chora, aquela lágrima, mas é para ele. É para ele. Quando é para ele, o que acontece? Ele toma, me dá. Vou formar uma unção no céu com a sua lágrima. Lágrimas, suor, sangue, não tem no céu. Tem aqui na terra. Ele colhe as suas lágrimas. Ele colhe as suas orações. Ele colhe seus sacrifícios. Ele colhe o sangue daqueles que derramam por ele. E leva para o altar eterno. Em testemunho da tua vida. Onde você está gemendo? Aonde você está chorando? Por ele, por mais dele. As situações da tua vida que só estão ainda governando, limitando você, porque você não está gemendo o suficiente ainda. É gemer mais. Chorar mais a ele. Eu nunca limito o poder de Deus ao tamanho da inteligência dos homens. Você é mais esperto, você é mais sábio. Beleza, você pode resolver alguma coisa na tua vida. Mas estou te falando, quando ele começa a transformar a tua vida, ele te promove. Eu dependi dele, eu acreditei nele. Ele me encheu da sabedoria. Ele me encheu da inteligência. Mas ele me transformou. Ele não só me melhorou. O melhor de tudo, ande no caminho do Espírito. Esse é o caminho, sabe que caminho que eu estou ensinando para vocês aqui? Você sabe o que eu estou ensinando para vocês aqui, não? O caminho do chamado te leva no reino do fogo. O reino do fogo é um reino de poder, de apoderamento e governo. Somos batizados no fogo. E aonde está esse fogo? É uma das dimensões do reino dos céus. Abre sua Bíblia, livro de Isaías. Pega Isaías. Isaías 33. Perdoe, 30.
Nossa, Isaías é muito forte, meu Deus do céu. Tem que estar nesse livro aqui. Um dos livros mais poderosos que tem na Bíblia. Fala, obrigado, Jesus, por esta palavra. Fala, o Senhor está falando conosco. Quem tem ouvido, ouça que o Espírito diz à igreja. Pronto. Você vai abrir no capítulo 30, 32. Ok. Aqui, eu falo até para vocês meditarem. Capítulo 32 até o 36, vocês deveriam meditar muito sobre isso aqui. Vai no capítulo 33, versículo 11. Concebei, espalha e dás luz ao restolho. O seu sopro é um fogo que consome. Os povos serão queimados como se faz com um cal. Como espinheiro cortado serão lançados nas chamas. Vós que estáis longe, ouvi o que fiz. Vós que estáis perto, conheceis o meu poder. Em Sião, os pecadores ficaram apavorados, o tremor se apoderou dos ímpios. Quem dentre nós poderá permanecer junto ao fogo devorador? Quem dentre nós poderá, escute isso aqui é profético, tá? Manter-se próximo aos brasileiros de fogo, brasileiros eternos. Coloca na versão Almeida. Quem de nós habitará com o fogo devorador, o fogo consumidor? Quem de nós habitará com as chamas eternas? Olha lá, reino do fogo. Segurei. Eu tive uma experiência. Irmãos, daqui a pouco eu vou soltar um negócio aí, segurem. E dentro de umas experiências, né, não gosto nem de falar tanto certas coisas, mas eu vou falar isso aqui. Eu estava numa ministração, foi uma ministração muito gloriosa em Alphaville. Aí quando acabou, eu fui para casa. Acho que era 6 horas da noite em ponto. Tinha terminado domingo de manhã. 6 horas da noite, em ponto. Eu estava deitado. O céu se abriu para mim. Meu espírito foi tomado para uma dimensão específica. Eu ouvi criaturas poderosas ali dentro, anjos. Ouvia vozes tremendas. E falava, isso aqui é o reino do fogo. Aí eu via dois homens ali dentro. Ele falou, Isaías e Elias estão aqui no reino do fogo. As palavras que eles recebiam vinham deste reino, desta dimensão. Eu voltei em espírito. E você está aqui e ouvirá as palavras que eles ouviam. Creia ou não creia, é a minha experiência. Amém, amém? Então pronto. Escute, Isaías é um profeta do fogo. E foi um dos mais poderosos homens que houve na terra. O que esse homem acessou no reino foi tão glorioso, tão tremendo. Ele descortinou o reino do fogo. Ele ensinou muitas coisas extraordinárias sobre o que nós vivemos hoje. Você quer ver uma coisa? Capítulo 32, versículo 15. Até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto. Então o deserto se tornará um campo fértil. E o campo fértil será reputado como um bosque. Até que se derrame o quê? O Espírito lá do alto. Ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. E o Espírito foi derramado do alto. Derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Joel 22, 28. Ele está falando para nós. Agora o segredo aqui esse é um caminho de fogo, esse é um caminho do derramar do Espírito, é um caminho do chamado, é um caminho do alto, é um caminho poderoso para vocês na terra. Vocês vão ver, irmãos, ainda esse ano, quando muitas pessoas aqui serão levantadas poderosamente por Senhor nessa terra. Esse caminho glorioso que Deus está fazendo, traçou para vocês, vocês têm andado nessa terra.
É o caminho do reino do fogo, é um caminho de apoderamento, é um caminho de autoridade na terra. Então, o deserto se tornará um campo fértil. É isso que é deserto. É isso que ele torna o deserto da tua vida. É isso que ele faz nas áreas de dores, de lutas, sofrimentos, guerras. Vocês estão me entendendo? Amém, né, irmãos? Irmãos, eu queria descortinar tudo aqui, mas eu não posso hoje. Amém? Mas vocês vão ouvir a mensagem completa. Até que do alto, quando você sabe que você já está sendo preparado, que do alto você está sendo revestido. Até que do alto vocês sejam revestidos e preparados para que aquilo que era estéril, aquilo que era deserto, se torne um campo fértil na tua vida agora. Os desertos na tua alma, na tua emoção, na tua família, na tua casa, se tornará um campo fértil, até que do alto seja derramado o Espírito sobre você. Quando o Espírito começou a ser derramado em glórias sobre mim, tudo na minha vida começou a ser transformado. Ele promete para você aonde é o lugar que ele derrama o Espírito. Foi exatamente para o lugar onde Jesus foi levado. Parou? Deserto. E derramarei do meu Espírito sobre a terra seca. Sobre os desertos. É isso que Deus está fazendo conosco. O que é a dimensão do deserto? É uma fase difícil que você passa na vida? Não. É uma fase específica que Deus leva você para se encontrar com Ele. Fase difícil, todos passam, não significa que está em algum tipo de deserto. Deserto é um propósito onde Ele encerra uma temporada e te coloca dentro de uma outra uma temporada de preparação na sua vida. Fala, deserto é uma temporada de preparação na minha vida. E se você não pegar o ponto, se você não entender, você perde isso. Você perde. Vaga no deserto. Quer fugir do deserto, quer voltar para o Egito. Deserto era só uma fase. É uma fase temporária para Israel. Mas murmuraram. E um processo se estendeu durante 40 anos. O processo da sua vida está se estendendo porque você não está se transformando nos seus desertos. Nos desertos é o lugar que você se transforma. Fala, eu me transformo. É no deserto. Jesus foi levado cheio do Espírito ao deserto e retornou cheio do poder do Espírito do deserto. No dunamis do Espírito, na capacitação gloriosa. São fases. Fases que você está glorificando a Deus, não importa como. Não importa o estado que esteja. Mas você sabe que Ele está tratando com você. Porque no deserto é lugar de concepção, de intimidade. É lugar de Ele provocar em você uma fome, uma sede ainda muito maior do que aquela que você tinha. É lugar dele formar o vaso. É lá, é no calor do deserto. Ele te derrete, mas ele te faz de novo ali dentro. Alguém está comigo aqui dentro da glória? O fogo está aqui hoje. Mas vocês precisam primeiro ouvir a mensagem. Vocês precisam ouvir a mensagem do alto. Quem está comigo da glória, Jesus? Aí vai falar assim, agora, versículo 33, capítulo 33, versículo 15. Volta um versículo agora. Aí a pergunta para que todo mundo que está aqui dentro. Quem dentre nós habitará com o fogo consumidor? Ali, irmãos, deixa eu te falar. Isso aqui nós vivemos, tá? O teu Deus é um fogo consumidor. Quem habitará com o fogo consumidor? Quem poderá estar naquele lugar?
O lugar da ascensão, o lugar de onde está, de emana o poder de domínio sobre todos os reinos da terra. É o fogo. Porque do fogo, o fogo tem muitos significados. Apoderamento, refinação, purificação. Fogo te derrete. Fogo te fortalece. O fogo é para juízo. Não estranho o fogo que está entre vós, como alguma coisa estranha estivesse acontecendo, mas suportai as tribulações, suporta as provas. São juízos santos. E uma vez que esse fogo santo vem te purificar, trazer juízos santos, ou seja, coisas na tua vida que tu era duro de mudar, não ouviu ou posso pregar, o fogo chega e te pega. E começa a te queimar, te derreter o teu caráter e fazer você de novo, até que você reconheça quem você era. Até que você para com essas tolices, essas manias antigas, essas bobeirinhas, e passa a ser uma pessoa santa, livre. Aí esse fogo que trouxe juízos em você, que te purificou, é o fogo que agora através de você trará juízos contra os seus inimigos na terra. Homens e mulheres batizados com fogo na terra são aqueles que têm o poder para executar juízo na terra. Uma vez que eu suporto os juízos santos dele na minha natureza. Ah, não, vou ter que descer um pouquinho aqui. Quando o fogo de Deus está te pegando, quando Deus está te chamando por chamado fogo, os juízos santos vêm. O fogo expõe. O fogo penetra, ele queima. Ele vai exatamente aonde está a mortalidade da tua carne. Aonde está habitando a sua iniquidade. Aonde está habitando o seu engano. Aí o fogo chega. E o fogo começa a te expor. Para te libertar. Então, quando Deus começa a queimar, Ele está começando a matar a carnalidade, o domínio da carne, a fraqueza da carne. A sua mentira é exposta. Suas vergonhas que você ocultava, Deus vai te libertar das suas vergonhas passadas. Porque homens e mulheres estão sendo formados por seu chamado, não pode andar debaixo de jugo de vergonha e acusação do teu passado. Quem é o teu inimigo para te acusar? Se ele já te santificou no fogo, quem intentará a acusação contra os escolhidos do Senhor? Aí tu vai falar para Satanás, tu vai querer o que em mim? O fogo já me purificou. O fogo já me julgou. E o fogo já me tomou, já me apoderou, já me transformou. Há um fogo maior para vocês na terra, irmãos. Há um fogo ainda maior para vocês na terra. E vocês têm que transitar da dimensão que vocês estão para outra. Então quando você está prestes a entrar no outro batismo, está prestes a avançar para uma nova dimensão, o fogo aumentar. O filtro se aperta. Aí você começa a passar por situações e fala, Senhor, o que é isso? Mas eu danço na igreja, eu caio no poder, eu sinto todo poder. Agora, eu estou falando assim com a minha mulher dentro de casa? Ele está te expondo. Se arrependa, se humilhe. E o fogo te apodera ainda mais. É isso. É isso que muitos estão fugindo. Eles querem o caminho do sucesso. Eles querem o caminho do ministério dos homens. Eles querem o caminho da fama. Eles querem o caminho do dinheiro. Eles querem o caminho da promoção. Eles querem o caminho dos acessos, do estrelismo. Eles querem ser estrela para os homens. Mas não querem ser chamas vivas para Deus. Para que esse negócio de engano, para que esse besterol que as pessoas estão se prendendo na rede social, chamando isso de chamado. Se prendendo a aparência, a foto. Ser modelo gospel. Postar bem na foto, para essas pessoas achar bonito e curtir tua foto, e você ficar se nutrindo, se alimentando do comentário dos outros, da carne do outro. Você é uma voz que você tem que ouvir, aquela voz quando você está no deserto, onde ninguém te vê. É ali sim que Deus está com você. É ali. Homens que andam com Deus e andam no fogo, andam no chamado,
tem que ter sua particularidade. Tem que ter um lugar onde você se abnega, onde você se anula, onde ninguém está te vendo, onde você está morrendo ainda mais para você. Eu falei para você, o caminho que te leva a continuar crescendo na unção, no poder, no chamado, é um caminho que você está morrendo cada vez mais para você e vivendo para Ele. Se Deus faz o milagre, glória a Ele, você esquece do milagre. Esquecia dele. Vocês estão me entendendo? Não me importa mais. Não me importa mais. Eu não fico fazendo mais conta estativa de quantas centenas de pessoas veja curadas. Quantos milagres eu tenho gravado até hoje e nunca publiquei. Sabe por quê? Porque eu não estou me publicando a mim mesmo. Porque uma vez que eu pegar isso para mim, eu começo a perder a glória do fogo. Ele começa a parar de operar em mim. Você tem que certificar que esse é o caminho da santidade. É o caminho do fogo, é o maior caminho da santidade. Existe dentro do reino de Deus, o caminho de Deus, ele te leva para o fogo, ele te leva para a luz, ele te leva para o som, ele te leva para várias coisas. Ele te leva para a sabedoria da palavra, ele te leva para muitas coisas. Tudo que ele te revela dentro te dá santidade. Mas não tem um caminho mais poderoso no reino do que o batismo de fogo para produzir santidade na tua vida. Fala, todos nós fomos chamados para entrar aonde está as labaredas eternas. As chamas eternas. É onde os profetas estão. É uma das habitações mais gloriosas de Deus na terra, no céu. É uma das manifestações mais gloriosas de Deus na terra sobre os homens. É o batismo de fogo. É se revestir do teu poder imortal, da imortalidade. Quando a chama celestial te toma na terra, Ele vai fazer que tudo em você se torne para Ele. E esse fogo consumidor vai entrar na dimensão da tua alma, da tua carne, da tua mente, no reino das tuas imaginações, dos teus pensamentos. Vai te transformar numa nova criatura. Alguém está comigo? Da glória de Jesus Cristo. Fala, esse é o caminho. Isaías 35, versículo 8. E ali haverá uma estrada, um caminho, que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele, mas será para aqueles, os caminhantes, até mesmo os loucos, não errarão. Qual é a versão King James? Calma aí, acho que você não está entendendo o que eu estou liberando para vocês aqui, não? Ali haverá uma estrada, o caminho, e será conhecido pelo caminho o caminho de santidade. Os impuros não passarão por ele, servirá tão somente para aqueles que são do caminho. Os ímpios e insensatos escolherão não seguir por ele. Agora volta Isaías 33, versículo 14 de novo. Em Sião os pecadores ficaram apavorados, o tremor se apoderou dos ímpios. Quem dentre nós poderá permanecer junto ao fogo devorador? Quem dentro de nós poderá manter-se próximo aos braseiros eternos? Coloca a versão Almeida, filho. Quem dentre nós habitará com o fogo consumidor? Quem dentre nós habitará com as labaredas eternas? Avance agora. Quem? Olha para quem é. O que anda em justiça. O que fala com retidão. O que rejeita o caminho do ganho da opressão. O que sacode das suas mãos todo o presente. O que tampa com seus ouvidos para não ouvir falar de derramamento de sangue e fecha seus olhos para não... Isso. Vou te mostrar então o caminho do fogo. Qual é a versão agora King James aí? Esse é o caminho do fogo. Peraí, você não está entendendo. Peraí. Vai. Aquele que anda corretamente, que pratica a justiça e fala o que é verdade, que recusa o lucro desonesto, cuja mão não aceita suborno ou qualquer exploração, que tampa os ouvidos para não ouvir falar de planos de traumas de homicídio, que fecha os olhos a fim de que não contemplar o mal. Esse é o caminho da santidade. Como é que será chamado esse caminho? Isaías 35. 8. 35, 8. Um caminho que será conhecido pelo caminho de santidade.
os impuros não passarão por ele. Servirá tão somente aos que são do caminho. O que no livro de Atos chamava os discípulos? Os seguidores do caminho. A minha pergunta é: quantos estão nesse caminho? Eu não estou te falando com os frequentadores de igreja. Nós estamos procurando aqueles que estão no caminho. Os que estão no caminho que leva a porta estreita, que o caminho é estreito. Esse é o caminho. É o caminho da ascensão da santidade, o caminho do fogo. É um caminho de fogo. Ele promete para vocês, ainda que vocês caminharem em meias chamas, elas não vão destruir vocês. É um caminho, caminhares. É um caminho de fogo. A igreja da última hora. O Senhor me deu uma ascensão dos reinos. Hoje eu vi o reino de fogo batizado dentro do rio de fogo de novo. Eu entrei lá dentro com os anjos lá dentro. Há um poder, há uma glória que vai se revelar daqui a alguns minutos para vocês aqui dentro. Mas e aí? Quer continuar no caminho? Estamos sendo testados. Quer continuar no caminho? Quer ser uma mulher de fogo? Ou quer ser pastor aqui na igreja? É isso aí. É isso. Até quando? Vamos ficar dentro de sistemas. Até quando? Vamos ficar esperando o homem pedir alguma coisa e não vamos ouvir o Espírito nos guiar naquilo que temos que fazer. Algo já foi te dado. Algo já foi te dado. Algo já foi te dado. Ele vai fazer algo na vida de vocês dois. Ele não está procurando quem fala melhor, quem prega melhor. Ele está procurando quem quer morrer para ele, por ele. Tu quer morrer por ele? Você está morrendo. Quer morrer por ele, Tiago Gabriel? Aí o chamado começa. Aí ele vai começar a te guiar dentro do chamado. Aí você vai entender o que é isso aqui. Isso aqui é um celeiro. Isso aqui é discipulado. Isso é uma igreja viva. Onde estamos aprendendo, olhando aqui, as pessoas sacrificar, orando. As disciplinas espirituais estão aqui dentro. Aqui é lugar de aperfeiçoar vocês. Mas aqui não é um fim para vocês. Aqui é um ponto de parada para vocês. Quando o teu ônibus chegar do seu chamado, para onde ele vai te levar? Aqui não é um fim. É só um ponto de transição na vida de vocês. Eu não quero uma igreja cheia de membros. Eu quero uma igreja de discípulos. Porque é esses que vão encher igrejas depois. Esses que vão replicar, esses vão dar no chamado. Tá chegando a hora que Deus vai começar a fazer algo tremendo na vida de muitos de vocês aqui dentro. Havia explosões da sua vida tremenda. Vocês não estão sabendo, não? O que está acontecendo aqui dentro? Vocês não estão sabendo, não, que o povo mais louco do Brasil está aqui no Rio de Janeiro? Quantos vieram aqui na sexta-feira? Levanta a mão. Você está com a mesma fome de sexta-feira? Está com mais ou menos, querido? Então, por que eu não estou vendo o mesmo poder se manifestar sobre vocês? Por que lá vocês estavam com mais fome da palavra do que aqui agora? Cadê sua fome? Vocês não sabem o que está acontecendo aqui dentro, não? Você está esperando eu me mover no poder. Eu estou me movendo em autoridade primeiro. Vocês estão me ouvindo? Eu quero saber aqui se alguém está entendendo a mensagem aqui. Que negócio é sério aqui dentro, querido.
Eu não programei uma mensagem não, meu filho. Eu só li o livro de Isaías hoje ali. O Senhor está chamando a igreja. Coloca para mim Mateus 28, 18. Ah, mas a jovem está preocupada em casar. Quer casar. Aí casa. Aí se perde mais ainda. Você tem que casar primeiro com o teu chamado. Você tem que buscar o seu chamado acima do casamento. E o seu casamento tem que casar com o seu chamado. Senão a coisa não vai dar certo. Tu vai sofrer o resto da tua vida inteira. E ai, mocinhas e mocinhos, se você não casar com uma pessoa que tem um desígnio junto com você no seu chamado, vocês vão padecer na terra. Vocês estão me ouvindo ou não estão me ouvindo? Não, você não tem que casar para sair da fornicação do pecado, não. Você tem que casar porque tem um propósito, um chamado nesse casamento. Daqui a pouco a coisa se torna até pior lá. O mal dessa geração é esse. Só estão preocupados, casar e se dar esse casamento. Aí Jesus está voltando. E o povo só preocupado com as coisas carnais e terrenas. Se Deus tiver que te dar, Ele te dá. Ah, Deus, por que não me deu ainda? Você já se deu para mim? Meu filho, como é que eu vou te entregar? Você não está nem morta para você? Você vai matar teu marido. Tô querendo te entregar um homem de Deus para uma mulher ainda que ainda não venceu Jezabel na carne ainda? Eu quero casar. Você quer casar? Casa com ele primeiro. Sabe, você não precisa se maquiar igual Jezabel para conquistar os homens. Você precisa ser quem você é realmente. Vocês estão me entendendo? Porque o homem de Deus, quando ele é de Deus, ele vai olhar para você e não vai olhar para sua maquiagem. Ele não vai olhar se tem corpão ou corpinho. Quando o homem de Deus chega, ele olha. Quando o Boaz chega, ele olha, quem é essa mulher? É trabalhadora? É santa? É mulher de Deus? Quem é? Quando as pessoas se casam por meio da luxúria, elas se comprometem com um espírito, não com um ser humano. Aí a mulher tem que manter corpo, manter sexualidade sensual pro marido. Ele não se casou com a mulher, ele se casou com um espírito. Nossa, que a mulher tem que estar bem arrumada. Não estou falando disso. Você está me entendendo? Você está me entendendo muito bem o que eu estou falando. O Senhor está chamando essa geração em vocês para um chamado glorioso que está chegando agora. Irmãos, dura coisa é os que estão saindo do caminho do fogo, do caminho do avivamento dos últimos dias, que não estão ouvindo o que o Espírito está trabalhando nas igrejas. Deus, nesses últimos tempos, Ele fará coisas prodigiosas. O povo, as pessoas estão curiosas para saber o que o Trump vai falar dos alienígenas. Eles querem saber, eles aceitam os alienígenas, até os crentes aceitam os alienígenas. Mas é uma coisa real, tá? Mas não aceita o mover sobrenatural do Espírito Santo. Aí um monte de crentes na internet fica curioso com essas coisas e fica estudando elas e atrás delas. Mas quando vê o mover do Espírito em uma igreja santa, ficam criticando em vez de procurar entender. São carnais. Carnais. Muitas pessoas estão sendo varridas pelos sistemas. Vocês estão me ouvindo ou não estão me ouvindo? Estão me ouvindo ou não estão me ouvindo? Ora em línguas agora, ora em línguas.